Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 15 de junho de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 12 do nosso trimestre, e esse trimestre está quase terminando, estamos na penúltima lição, ou no penúltimo tema desse mesmo trimestre. Semana que vem estaremos encerrando esse estudo sobre o grande conflito. Aliás, tem sido um estudo maravilhoso, esse estudo que foi preparado pelo pastor Mark Finley. Mas hoje estaremos introduzindo o tema eventos finais. O texto que serve como base para o nosso estudo, Provérbios 23, que diz assim: cumpre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Quando nós pensamos a respeito do grande conflito entre as forças do bem e do mal, nós precisamos nos lembrar de que o povo de Deus não é mantido na obscuridade sobre os eventos finais, sobre o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Tente imaginar, por exemplo, eu achei muito interessante a ilustração utilizada pelo pastor Mark Finley. Imagine que seu filho está retornando para casa, depois de um tempo fora. Você fica sabendo, através das previsões meteorológicas, de que exatamente durante o momento em que seu filho está na estrada, uma tempestade de grandes proporções está passando por aquele lugar. Árvores foram arrancadas, barreiras foram derribadas, mas você descobre que existe um caminho alternativo. Então, você consegue, de alguma forma, enviar uma mensagem para o seu filho que está em trânsito, mencionando: não siga por esse caminho, mas segue por um outro que está funcionando. Ele é um pouquinho mais longo, mas você seguindo por ali e depois por lá, você vai conseguir chegar em casa. Eu tenho a plena certeza de que você ficaria com o coração na mão enquanto o seu filho estivesse fazendo esse percurso. Uma grande preocupação é: será que ele vai entender a mensagem que eu enviei? Será que ele vai tomar as decisões que o colocarão em segurança? O que é interessante é que a Ellen White, ela menciona no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, na página 257, falando sobre os últimos acontecimentos a ter lugar na terra antes do retorno de Jesus. Ela diz assim: vem uma tempestade implacável em sua fúria. Estaremos preparados para poder enfrentá-la? Nessa perspectiva, quando você pensa sobre esses últimos acontecimentos que serão tão intensos, o livro do Apocalipse, o livro de Daniel, falam sobre isso de forma abundante nos próprios evangelhos, Mateus capítulo 24, enfim, Cristo Jesus, ele também mencionou que deveríamos estar atentos sobre o que estaria acontecendo sobre a terra. Da forma mais detalhada possível, o Senhor enviou mensagens para nós, para nos preparar para aquilo que está diante de nós. A grande questão é: será que nós vamos entender essas mensagens? Como um general de confiança, um general em quem você pode confiar, o Senhor Jesus, ele inspira as suas tropas, ele inspira os seus filhos que terão que enfrentar essa última grande batalha, que terão que enfrentar esses últimos acontecimentos. As suas tropas para a luta serão, de alguma forma, munidas, não apenas de informações, mas também dos recursos necessários para conseguir vencer nessa grande batalha. Nessa semana, nós vamos nos concentrar, na verdade, em vários elementos chaves nesse processo de preparação que o povo de Deus deve passar para enfrentar essas situações, para compreender os caminhos que deve seguir e, ao mesmo tempo, para entender quais são os recursos que estão à disposição de cada um de nós. Como podemos encontrar o poder necessário para podermos vencer. Existem, pelo menos, 3 ênfases na lição dessa semana. A primeira delas: nós somos lembrados de que a palavra de Deus é o nosso único guia confiável, pois é a fonte de toda a verdade. Nós só podemos estar a salvo no meio dessas ou desses acontecimentos que terão lugar, no meio dessa tempestade que está se avizinhando, se estivermos firmemente alicerçados na Bíblia, a palavra de Deus. Não existe um outro elemento
que inspire tanta confiança ou aonde podemos encontrar as informações que precisamos, a não ser na Bíblia, a palavra de Deus. Você entende por que exatamente nessa época o inimigo tem tentado lançar tanto descrédito sobre a Bíblia? Temos que colocá-la como ênfase. Essa vai ser a primeira ênfase na lição dessa semana. Em segundo lugar, a guarda do sábado é o sinal do nosso comprometimento com o Criador e Salvador e a nossa lealdade com Ele. Aqueles que foram vistos pelos profetas como fiéis, leais a Deus e que estarão vencendo, encontrando os caminhos, exatamente nesse período que antecederá o retorno de Jesus, são aqueles que compreenderam que o sinal distintivo de Deus em relação a todos os demais indivíduos é exatamente a guarda do sábado. E em terceiro lugar, um ponto que estaremos destacando na lição dessa semana é que nós não estamos sozinhos no meio desse grande conflito. Não estamos sozinhos nessa última grande crise. Na verdade, nós estaremos alicerçados e ao mesmo tempo protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Como um guia tremendo, ele vai nos estar ajudando a entender os princípios da palavra de Deus, entender como nos posicionarmos diante das crises que estarão diante de nós e, ao mesmo tempo, nos dando a capacidade necessária, não apenas para escapar dessa crise, mas para enfrentarmos as lutas e vencermos essas lutas em nome de Jesus. Portanto, nessa semana, há muita coisa que a gente vai estar aqui trabalhando. Existem aqui pelo menos 2 temas que estarão sendo trabalhados nessa lição. O primeiro, a aceitação do amor de Deus e da salvação em Jesus Cristo, que gerará em nós um amor inabalável por Ele e uma resolução de sermos fiéis a Ele, à sua palavra e ao seu sábado. A única maneira de permanecermos firmes diante daquilo que estará por acontecer é um amor sem medidas por Cristo Jesus. É um amor que vai nos levar a ir com Ele até as últimas instâncias. E nós vamos trabalhar esse tema. O segundo tema é que, mediante o derramamento da chuva serôdia, nós seremos capacitados pelo Espírito Santo para proclamar o alto clamor ou o chamado final para que o mundo se arrependa e, ao mesmo tempo, seja salvo da destruição que estará se abatendo sobre a terra. Portanto, nessa semana, você deve se preparar psicologicamente para aquilo que nós estaremos estudando. As ênfases da lição serão retiradas dos capítulos 37 e 38 do livro Grande Conflito. Amanhã nós vamos estar já dando início a esse estudo com o tema Lealdade a Deus e a sua palavra. Antes, entretanto, eu quero orar junto com você. Obrigado, Pai, por sua palavra, por sabermos que dias desafiadores estão adiante de nós. Mas não temos o que temer, desde que estejamos junto contigo. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo que nos abençoe e que nos encha do teu Espírito, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição, e você?